O altar tremeu, mas ninguém viu o que caiu. Uma lágrima escorreu do olho da imagem, mas não era água, era sangue. Testemunhas desmaiaram, padres choraram, e no silêncio da basílica algo sussurrou: não era hora ainda. O Vaticano tentou conter. A imprensa silenciou, mas aquela lágrima carregava um segredo, uma profecia oculta sobre o destino do Brasil. Desde então, nada foi como antes. E agora você vai descobrir o milagre não revelado que a própria Nossa Senhora Aparecida derramou com a lágrima que mudou uma nação inteira. Assista até o fim e entenda por que o céu chorou só por nós. Capítulo 1. A rede silenciosa no Rio Escuro. O cheiro de barro úmido, misturado ao suor de homens calejados, dominava o ar daquelas madrugadas. O sol ainda não tinha dado seu primeiro sinal, mas o rio Paraíba já gemia sob o peso das redes lançadas em vão. Era outubro de 1717 e a fome caminhava entre as casas de Taipa com ares de maldição. A visita do conde de Assumar à vila de Guaratinguetá exigia uma pesca farta para o banquete, mas o rio, naquela semana, se tornara um túmulo de peixes. Domingos, Garcia, João Alves e Felipe Pedroso não falavam muito. Cada puxada de rede, sem nada, trazia o mesmo silêncio endurecido. Era um silêncio mais pesado que a água. Não era apenas a pesca que estava falhando. Era a dignidade de 3 homens prestes a serem humilhados diante da elite. João Alves, o mais novo, lançou a rede mais uma vez com força e raiva. O barulho da água sendo cortada foi seguido por algo estranho, uma resistência súbita, como se a rede houvesse agarrado um galho morto no fundo. Ele puxou. Era leve, mas havia algo ali. Quando emergiu, o que apareceu não era peixe, nem madeira. Era uma cabeça. Uma pequena escultura de barro escuro, enegrecido pelo rio. Uma cabeça feminina, com traços serenos, olhos cerrados e uma expressão de paz que contrastava brutalmente com o nervosismo dos pescadores. Domingos foi o primeiro a falar, com voz baixa, quase temendo ouvir a si mesmo. Isso é coisa santa. Joga fora não. João hesitou. Algo nele tremia, mas não era de medo. Era como se, ao tocar aquela imagem, uma parte esquecida de sua alma tivesse sido acesa. Ainda assim, colocaram a cabeça no canto da canoa e, em silêncio, voltaram a lançar a rede. Mais uma vez o som da água sendo rasgada e outra vez resistência. Quando puxaram, o corpo da mesma imagem, escurecido, corroído, mas intacto, como se tivesse esperado ali, sob as águas escuras, por alguém que a reconhecesse. Domingos uniu a cabeça ao corpo com as mãos tremendo. Ela encaixou perfeitamente. Silêncio. Um silêncio denso, não natural. O tipo de silêncio que só se ouve quando algo sagrado invade o mundo. João olhou para o rio. Por um segundo, tudo pareceu parar. As águas, o vento, até os pássaros. Foi então que lançaram a rede mais uma vez, e dessa vez veio peixe. Muito peixe, como se todo o rio tivesse despertado ao toque daquela imagem. Como se o céu, através do barro escuro, houvesse dito: agora sim. O barco, até então quase vazio, começou a se encher. E não era um peixe aqui e outro ali. Era uma abundância impossível. Um exagero silencioso que fazia os 3 pescadores se entreolharem sem saber se sorriam ou se choravam. Era como se o próprio Deus quisesse se fazer notar, e ele havia escolhido o mais improvável dos caminhos. O fundo de um rio lamacento, uma imagem partida e 3 homens simples. Quando voltaram à margem, ninguém entendeu a alegria quase contida deles. Não contaram tudo de imediato. Havia algo naquela experiência que parecia proibido de ser banalizado. Aquela imagem não era apenas barro, não era só um achado, era uma presença.
Irmãos e irmãs em Cristo, o que eu vou te revelar hoje pode mudar sua vida para sempre. Você já sentiu aquela angústia no peito? Aquele medo que não te deixa dormir? A batalha espiritual que ninguém vê, mas que você sente todos os dias? O céu não nos abandonou. Existe um segredo guardado há séculos, uma arma espiritual que já protegeu milhões de fiéis. Se você sofre com tentações que não cessam, inimigos invisíveis e falta de paz no coração, então preste atenção, porque hoje você vai descobrir como a Virgem Maria, São Bento e São Miguel Arcanjo podem se tornar seus aliados poderosos. Continue comigo e ao final deste vídeo você terá a chance de levar para casa uma proteção que vem direto do altar de Deus. Som era um chamado silencioso, um fio invisível que começava a se estender do interior do Brasil para os confins do tempo. Algo havia sido despertado no rio, e o país jamais seria o mesmo. Capítulo 2. A cabeça sem corpo, o presságio na lama. O rio estava baixo naquela manhã. Havia algo de anormal no céu. Não era tempestade, mas também não era calma. Um silêncio incomodava até os pássaros. João Alves, com os pés afundando na lama fria, jogava a rede pela enésima vez. A frustração já não era mais raiva, era resignação. Quando ela surgiu, ele mal percebeu. O peso na rede era mínimo, mas quando abriu o emaranhado de fios, algo o fez parar. Um rosto, pequeno, de barro escurecido, coberto por musgo e detritos, do fundo do rio. Um rosto de mulher. Mas havia algo mais. Algo no modo como os olhos estavam fechados, como se em oração ou repouso, como se contemplasse uma dor invisível. Ele não gritou, não chamou os outros. Apenas ficou ali, parado, com o barro nas mãos e um arrepio subindo pela espinha. A imagem era decapitada. O pescoço terminava em fratura, como se tivesse sido quebrada por uma força secular. Não era uma cabeça qualquer. Era um ícone. E, o mais perturbador, havia serenidade naquele rosto. Era impossível explicar, mas algo nele dizia: isso não é um achado, é um aviso. Domingos e Felipe se aproximaram, e quando viram a cabeça, também sentiram. Não falaram, mas seus olhos se encheram de um respeito instintivo. Colocaram a pequena escultura no fundo do barco como se fosse uma relíquia de altar. E então lançaram a rede mais uma vez. E mais uma vez, nada. O que aquela cabeça queria? Na vila, correu um boato. Alguém disse que João havia achado um ídolo de barro e o escondeu. Outros falavam que era feitiço. Mas quando a notícia chegou à pequena capela de barro da vila, um velho escravo com os olhos brancos de catarata murmurou: a mãe apareceu quebrada, como o povo tá. E ninguém ousou rir. Felipe levou a cabeça consigo por dias. Dormia com ela ao lado da rede de pesca. Acendia vela, rezava o terço. Às vezes, em sonhos, ele ouvia um sussurro que não era som, mas memória, uma presença, que dizia: ainda não estou inteira. Era como se a imagem estivesse esperando algo, alguém ou algum tempo, uma mãe separada do corpo, um rosto sem abraço, uma santidade fragmentada. E então o corpo emergiu. Foi João quem o encontrou dias depois, no mesmo rio, quase no mesmo ponto. O barro era o mesmo, a textura, as curvas. Ele segurou aquele corpo esculpido com tanto detalhe, as mãos juntas em oração, o manto caindo suavemente até os pés. Era ela, sem dúvida. Era o corpo da mesma imagem. E quando os pedaços se encontraram, encaixaram com perfeição. Como se o rio tivesse guardado separadamente os dois lados de um segredo. Mas algo mudou naquele momento. João, que até então era um homem simples e calado, começou a chorar. Um choro seco, mudo, mas devastador. Era como se, ao unir a cabeça ao corpo, ele tivesse conectado algo dentro de si.
como se reconhecesse naquela imagem um reflexo do Brasil que ele conhecia, dividido, ferido, submisso, e ainda assim, sagrado. A imagem foi colocada sobre uma mesa simples, coberta por um pano de linho já gasto. Uma vela foi acesa, e ali, no meio da vila, o primeiro altar se formou. Mas a pergunta persistia: por que quebrada? Uma senhora idosa chamada Maria da Penha aproximou-se com passos lentos, tocou a imagem e sussurrou. Ela veio assim, para mostrar que entende a dor das mulheres sem filhos, dos homens sem nome, dos escravos sem liberdade, a cabeça sem o corpo. É o Brasil. E de repente, tudo fez sentido. A imagem não estava apenas quebrada. Ela representava um povo dilacerado, uma fé marginalizada, uma esperança que sobrevivia em fragmentos. Naquela noite, enquanto o luar cobria o rio como um véu de prata, uma mulher sonhou com a imagem. No sonho, a imagem chorava, mas as lágrimas não eram vistas, apenas sentidas. Era um pranto silencioso que atravessava os ossos. Quando ela acordou, correu até a capela improvisada e encontrou a vela ainda acesa e uma pequena gota d'água no manto da imagem. Ninguém ousou tocar. Os dias seguintes trouxeram mais peixes, mais visitas, mais orações. Mas ninguém esqueceu do primeiro encontro, da cabeça na rede, da sensação de estar sendo olhado por algo que compreendia a dor do mundo. Ela não veio inteira, ela veio ferida, porque era assim que o Brasil também estava. E talvez, só talvez, fosse isso que tornasse o milagre tão real. Capítulo 3. Quando o corpo surgiu e o rio se calou. O rio, naquela manhã, parecia espelhar o céu, pesado, imóvel, guardando um segredo. As águas que antes escorriam com murmúrios agora estavam quase paradas, como se esperassem. Os 3 pescadores remavam em silêncio, o corpo curvado não apenas pelo cansaço físico, mas por algo invisível e denso que se agarrava ao ar e ao coração. A cabeça da imagem, descoberta dias antes, já não saía do pensamento de nenhum deles. João Alves não disse palavra enquanto lançava mais uma vez a rede. Mas quando puxou, sentiu algo que fez o tempo parar. Era diferente. Um peso não de peixe, mas de destino. O barro emergiu lentamente, gotejando como um segredo recém-desenterrado. Era o corpo, pequeno, íntegro, com um manto detalhado e as mãos unidas em oração. Ele reconheceu de imediato e os olhos se encheram. Sem precisar de palavra, os outros 2 sabiam. No silêncio absoluto, uniram os fragmentos. A cabeça encaixou com precisão matemática no corpo, nenhuma lasca sobrando, nenhuma falha. Era como se tivessem sido separados, não por acidente, mas por um propósito. E quando se uniram, o rio, até então adormecido, se mexeu. Uma brisa leve soprou contra o rosto de Felipe, embora não houvesse vento. Domingos olhou para o céu e percebeu que as nuvens haviam se aberto em fendas finas de luz. E João lançou a rede uma última vez. Ela afundou, e quando puxaram, os olhos não acreditaram. Dezenas de peixes se debatiam dentro dela. A rede mal dava conta. As mãos calejadas mal conseguiam segurá-la. Era como se todo o rio, guardando um voto secreto, agora entregasse sua promessa. Não 1 ou 2 tilápias magras, mas um cardume farto, gordo, vivo, como se cada peixe tivesse sido conduzido por uma mão invisível. Felipe caiu de joelhos dentro do barco. O rosto sujo de lama, os olhos em brasa. Chorava e ria ao mesmo tempo. Era milagre, mas não um milagre teatral. Era um milagre íntimo, humilde, escondido, como o próprio Cristo na Eucaristia. Escondido, sob formas simples, mas eternamente presente. No retorno à margem não houve alarde, apenas um silêncio sagrado. A imagem foi levada para a casa de Felipe, envolta em tecido simples. E ali, diante de uma vela tremeluzente,
foi entronizada como uma rainha improvável, coroada não por ouro, mas pela fé dos que nada tinham. Naquela mesma noite, um menino da vila acordou gritando. Tinha tido um sonho estranho. Ela estava em pé no rio, com o manto balançando, mas os pés não tocavam o chão. A mãe o silenciou, assustada. Mas no dia seguinte, outra criança disse ter visto o mesmo. E depois, uma anciã. O rumor começou a correr como vento entre palhas secas. Apareceu, mas não apenas no sentido físico. Ela se fez ver, e isso bastava. Aos poucos, os moradores começaram a visitar a casa de Felipe. Vinham trazer flores, promessas, pedidos. Vinham tocar, ver, sentir. E aos poucos, estranhos fenômenos começaram a acontecer. Uma criança doente melhorou. Um homem que mancava voltou a andar reto. Um casal que não conseguia filhos engravidou. Mas tudo em silêncio. Não havia clamor. Era como se a imagem dissesse: não façam alarde, apenas rezem. E as pessoas obedeciam, não por medo, mas por um respeito inexplicável. Ela não exigia, ela atraía. Certa tarde, uma senhora trouxe um pedaço de tecido azul. Costurou com carinho um pequeno manto. Quando o colocou sobre a imagem, algo estranho aconteceu. A vela do lado esquerdo oscilou sozinha, como se uma brisa tivesse passado. Ninguém percebeu a princípio, mas quem estava ali naquela hora sentiu. O ar ficou mais leve, como se um sorriso tivesse sido desenhado no invisível. As mulheres da vila começaram a dizer que ela ouvia, que quando alguém chorava diante dela, o ambiente mudava, que a vela se mexia, que o cheiro da casa se transformava por instantes, deixando o suor, o barro e o mofo para dar lugar a algo doce como flor misturada com incenso. E assim, a imagem que emergiu do rio passou a ser chamada, com respeito sussurrado, de Aparecida, porque não foi feita, não foi trazida, não foi esculpida ali. Ela apareceu. E com ela, algo foi despertado no coração do povo. Mas uma pergunta persistia, como uma espinha na alma dos mais atentos. Por que o milagre só veio depois que o corpo foi encontrado? O peixe só surgiu quando a imagem foi inteira, como se o céu estivesse dizendo: a graça é completa, a fé indivisível. Alguns passaram a ver aquilo como símbolo da própria vida. Quantos viviam com a fé pela metade? Quantos oravam apenas com os lábios, sem o coração? Quantos amavam a Deus com a cabeça, mas não com o corpo? Ou vice-versa. A imagem, então, tornou-se não apenas símbolo de milagre, mas de inteireza. Uma pregação silenciosa feita de barro, silêncio e presença, e a partir daquele dia, o rio nunca mais foi o mesmo. Nem o povo, nem o Brasil. Capítulo 4. A luz na choupana. A primeira lágrima invisível. Era noite na vila, mas não uma noite qualquer. Era daquelas em que o escuro parece estar mais vivo que o próprio dia. O vento deslizava entre as frestas das portas, trazendo o cheiro do mato úmido e da madeira velha. A casa de Felipe Pedroso, agora transformada em santuário improvisado, recebia visitas constantes. Pessoas simples, de pés descalços e olhos acesos, vinham deixar suas súplicas diante daquela imagem que havia surgido do nada e tocado tudo. Ela ficava ali, no centro da sala, sobre uma mesa de madeira gasta, envolta por um pequeno manto azul e ladeada por 2 velas. As chamas oscilavam lentamente, como se respirassem. E havia algo no ar, um silêncio que não era vazio, mas cheio. Cheio de presenças invisíveis, de esperanças sufocadas e de um mistério que parecia se expandir como perfume entre as paredes de barro. Naquela noite, uma mulher chegou tarde. Chamava-se Jacinta. Era viúva e vivia nos limites da vila com os 2 filhos pequenos. Um deles, o mais novo, estava doente havia dias. A febre o consumia lentamente e não havia chá, benzedeira ou reza que o fizesse melhorar.
Jacinta trazia nos braços um pedaço de tecido branco, onde enrolara um punhado de... Você sabia que o demônio treme quando vê estas medalhas? A história que acabei de contar não é apenas um relato, é um aviso. Enquanto você assiste este vídeo, alguém está usando a medalha de São Bento para anular feitiçarias, proteger a família e fechar as portas do inferno. E você vai continuar desprotegido. Essas medalhas foram consagradas por padres exorcistas, aprovadas pelo Vaticano e usadas por santos em seus últimos momentos. Se você sente que precisa de proteção divina, o link já está no primeiro comentário fixado. Mas atenção, só temos 50 conjuntos disponíveis. Quando acabarem, não sabemos quando virão mais. E então viram. No rosto da imagem, na parte inferior dos olhos cerrados, havia uma pequena gota, minúscula, quase imperceptível. Não era cera, não era umidade do ambiente. Era como se o barro, endurecido por séculos de esquecimento, tivesse chorado. Mas não havia alarde. Não houve grito, nem correria. Apenas uma reverência coletiva. Como se todos tivessem entendido, naquele instante, que estavam diante de algo sagrado e extremamente íntimo. Jacinta não viu a lágrima. Terminou sua oração muda, deixou o bilhete aos pés da imagem e voltou para casa. Na manhã seguinte, seu filho acordou sem febre. A notícia se espalhou com a lentidão típica dos grandes segredos. Não se falava disso em praça pública, mas nas cozinhas, nos bastidores da missa, nos corredores do mercado. Você ouviu falar da lágrima, da vela que baixou, e com cada sussurro a imagem ganhava não apenas devotos, mas testemunhas. Mas nem todos estavam satisfeitos. Um homem, funcionário da coroa, que costumava vigiar as reuniões populares da vila, começou a desconfiar. Diziam que a casa de Felipe estava sempre cheia, que os pescadores falavam com orgulho daquele milagre, como se fosse um acontecimento oficial. Ele foi até lá, fingindo curiosidade. Entrou, olhou, não disse nada. Mas ao ver a vela acesa, as flores, os panos, sentiu-se incomodado. Isso aqui é culto, e culto precisa de autorização, disse em voz baixa ao sair. Na semana seguinte, tentou proibir as visitas. Afirmou que, se a imagem fosse santa mesmo, deveria ser levada à igreja matriz, registrada, controlada. Mas a população não obedeceu. Continuaram vindo, à noite em segredo, com medo, mas vinham, porque sabiam aquela vela, aquela lágrima, aquela casa eram o novo templo. Uma jovem chamada Clara, filha de um lavrador, contou à mãe que, ao rezar sozinha diante da imagem, sentiu como se alguém tivesse posto uma mão sobre sua cabeça. Uma mão quente que lhe tirou o medo que carregava desde que fora assediada por um senhor de terras. Ela não disse isso para muitos, mas começou a voltar à choupana todos os dias. Então algo ainda mais profundo começou a acontecer. As pessoas não iam mais até a imagem apenas para pedir milagres. Elas iam para ficar em silêncio, para estar, para pertencer, para se sentirem ouvidas, mesmo sem dizer uma palavra. Era como se aquele barro escuro, nascido do rio, tivesse se transformado numa mãe de todos. Uma mãe que não julgava, não exigia, não cobrava, apenas escutava e talvez chorasse com seus filhos. As velas acesas diante dela ardiam por dias inteiros. Às vezes, alguém entrava na casa e jurava sentir cheiro de rosas. Outras vezes, um calor suave preenchia o ambiente, mesmo nos dias mais frios. Felipe, cada vez mais comovido, começou a pensar em construir algo maior. Não por vaidade, mas por necessidade. A imagem precisava de um lar à altura da fé que despertava. Mas antes disso acontecer, algo sombrio se aproximava. A luz daquela choupana iluminava corações, e isso incomodava os poderes deste mundo.
porque onde a graça floresce, a perseguição se prepara. Capítulo 5. O soldado, o chicote e o milagre impossível. O sol estava impiedoso naquele fim de tarde. Cada raio queimava como brasas sobre os ombros dos que trabalhavam nos campos. Era o tempo da colheita, mas também o tempo da injustiça. A terra produzia, sim, mas o suor que a fazia brotar não era livre. Homens e mulheres dobravam o corpo, mas não por escolha. A escravidão era lei e o chicote era o seu juiz. Entre esses condenados vivia um homem chamado Zacarias. Negro, alto, de mãos enormes e costas marcadas por anos de açoite. Seus olhos, porém, tinham algo estranho, uma paz que não combinava com a violência que sofria. Ele cantava hinos baixos enquanto trabalhava. Carregava no bolso um terço feito de sementes secas e, quando ninguém via, murmurava preces para uma senhora de quem ouvira falar na vila. Aparecida, diziam, a que surgiu do rio, a que chorava em silêncio. Zacarias nunca a tinha visto, mas certa noite, uma senhora idosa, uma cozinheira da fazenda, contou que havia uma imagem que ajudava os pobres, que ela aparecia nos sonhos de quem sofria, e que certa vez uma vela tremeluziu quando uma mulher como ela pediu a cura de um filho. Zacarias não pediu cura, nem libertação. Pediu apenas força para continuar. Na manhã seguinte, algo mudou. Ele caminhava entre os trilhos da fazenda quando um soldado da guarda local se aproximou. Era conhecido como Sargento Moraes. Jovem, implacável, fazia questão de demonstrar autoridade sobre os cativos, não por necessidade, mas por prazer. Por que ainda carrega isso? Perguntou, arrancando o terço das mãos de Zacarias. Porque tenho fé. Respondeu com calma. Moraes riu. Um riso seco, sem alegria. Cuspiu no chão e disse: fé não te livra do açoite. Fé não retira tua corrente. Zacarias não respondeu. Apenas olhou o céu, e aquilo irritou profundamente o soldado. Era como se a serenidade de Zacarias fosse, em si, uma afronta. Ele ordenou que Zacarias se deitasse no tronco. Os outros escravos abaixaram os olhos. Ninguém interveio. A injustiça era cotidiana. Mas algo naquela tarde estava diferente. O chicote se ergueu no ar, e no exato instante em que desceu, o céu tremeu. Não foi um trovão, não foi vento. Foi um estalo seco no ar, como se algo tivesse se rasgado entre os mundos. O chicote não tocou Zacarias. Parou no meio do ar, flutuando, como se preso por uma mão invisível. O soldado arregalou os olhos, tentou puxar o braço de volta. Não conseguiu. E então foi arremessado para trás. Caiu de costas no chão duro, sem que ninguém o tivesse tocado. Tentou se levantar, mas uma força o mantinha colado à terra. Seus olhos estavam arregalados, sua boca tremia. Ele não entendia. Ninguém entendia, mas todos viram. Zacarias ficou de pé, caminhou até ele, não com arrogância, mas com a mesma serenidade de sempre. Ajoelhou-se, pegou o terço do chão e sussurrou: a senhora não precisa falar alto. Ela apenas mostra. O soldado levantou-se cambaleante, sem coragem de olhar ninguém nos olhos. Foi embora sem dizer palavra. Nunca mais voltou àquela fazenda. Nunca mais empunhou um chicote. A história espalhou-se como fogo em campo seco. Alguns duvidaram, outros aumentaram. Mas quem estava ali, quem viu o ar tremer, o chicote parar, o homem cair, jamais esqueceu. E, mais importante, passou a crer. Zacarias, desde então, passou a visitar a casa de Felipe Pedroso nas noites de segunda-feira. Vinha em silêncio, deixava uma flor do campo aos pés da imagem, ajoelhava-se e rezava. Nada pedia, apenas agradecia. Obrigado, senhora, dizia. Não por me livrar, mas por me mostrar que sou livre. Outros começaram a ir também. Escravos, trabalhadores livres, mulheres desprezadas, homens esquecidos. A imagem já não era apenas milagrosa, era justiça silenciosa.
Era o altar dos pequenos, a proteção dos que não tinham voz. E foi ali que nasceu um novo título entre os fiéis. Nossos irmãos, a fé sem obras é morta. Você pode amar a Deus, mas se não agir contra o mal, está em perigo. Hoje é seu dia de mudança. Ao clicar no link do primeiro comentário abaixo, você receberá a medalha de São Bento, com oração de exorcismo gravada. A medalha de São Miguel, feita para a guerra espiritual. A medalha de Nossa Senhora, proteção maternal. E o rosário abençoado, arma dos santos. Mas você precisa agir agora. Essas medalhas estão sendo entregues com água benta de Lourdes, oração de libertação e certificado de autenticidade. Não deixe o inimigo roubar esta graça. Clique agora mesmo no link ou no primeiro comentário e, ao fazer seu pedido, diga em voz alta: estou pronto para a minha proteção. Assim, eu vou orar por você pessoalmente ainda hoje. Que Deus te abençoe e que São Miguel cubra você com seu manto sagrado. Amém. Rindo, sem saber que naquele dia a história da fé seria violentamente testada. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, já vestida com um manto novo, azul escuro com bordados dourados feitos pelas próprias mãos da vila, repousava sobre o altar caseiro. As velas tremeluziam e o ar carregava aquela paz densa, aquela presença que ninguém explicava, mas todos sentiam. Mas havia olhos observando, olhos frios, de um grupo que não via ali milagre, mas rebelião. Liderado por um capitão da guarda eclesiástica, homens da coroa e da igreja, incomodados com a crescente devoção popular, invadiram a casa com botas sujas e armas empunhadas. Diziam agir em nome da ordem, em nome do decoro litúrgico, mas havia algo mais sombrio. Medo de perder o controle sobre o sagrado, medo de uma santa sem altar oficial, medo de uma fé que não precisava de licença. Esta imagem está sendo adorada fora da autoridade da igreja, bradou o capitão, um homem magro, de olhos fundos e gestos rudes. Isto é superstição popular, idolatria de barro. As pessoas tentaram impedir. Felipe se colocou à frente. Maria da Penha agarrou o manto da imagem com mãos trêmulas, mas foram empurrados, ameaçados. Um dos soldados puxou a imagem com brutalidade. A pequena estátua escurecida caiu de lado, o rosto batendo contra o altar com um som seco que fez a sala inteira prender a respiração. E então, o céu reagiu. O sol, até então forte, se apagou em instantes. Uma nuvem escura, densa, quase negra, desceu sobre a vila como um véu de luto. O vento, que era brisa, tornou-se tempestade. As árvores se dobraram, as portas bateram, e um trovão, único mas ensurdecedor, rasgou o céu como um grito de justiça. A imagem não quebrou, mas algo no ambiente se quebrou. O orgulho dos homens. O capitão cambaleou. Suava frio, olhou ao redor como se procurasse uma explicação, mas não havia lógica para o que estava acontecendo, nem meteorologia, nem acaso. As pessoas começaram a gritar: é castigo! E é a senhora que responde: não toquem mais nela. O pânico se espalhou. Os soldados tentaram manter a ordem, mas a natureza já não obedecia suas ordens. Raios estalavam sobre o rio, embora não houvesse chuva. O chão parecia vibrar sob os pés. Felipe, ainda ajoelhado diante da imagem, estendeu as mãos, não em desespero, mas em entrega. Mãe, protege teu povo. E foi quando a tempestade cessou, tão rápido quanto começou. O sol voltou, o vento parou, o silêncio caiu sobre a vila. Os homens da guarda, visivelmente abalados, deixaram a casa sem levar a imagem. Ninguém precisou expulsá-los. Eles mesmos entenderam. Estavam diante de algo que ultrapassava sua força, seu título, sua jurisdição. E no altar, a imagem estava intacta. O rosto levemente inclinado, os olhos fechados,
como sempre, mas parecia sorrir. Naquele dia, uma multidão se reuniu na frente da casa. Alguns rezaram em voz alta, outros ficaram em silêncio, muitos choraram. E como numa consagração espontânea, nasceu ali o título que jamais sairia do coração do povo: Rainha do Céu e do Barro. Porque só uma rainha assim, escondida, ferida, mas indestrutível, podia entender e proteger um povo como o nosso. Depois disso, o respeito por Aparecida se multiplicou. Mas o céu ainda não havia terminado seus sinais. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, uma mulher viu algo ao longe. No alto do rio, bem onde os pescadores haviam encontrado, a imagem flutuava uma luz. Não era fogo, não era lamparina, era um brilho suave, pulsante, como se o rio respirasse fé. E no dia seguinte, o milagre continuou. A imagem, desde então, nunca mais foi movida sem oração. Nunca mais foi tocada sem permissão, porque todos sabiam, ela se deixa amar, mas não se deixa profanar. Capítulo 7. A capela de barro e o som que não era humano. Depois do trovão, veio a reverência. A casa de Felipe Pedroso, antes humilde e modesta, transformou-se num local de peregrinação constante. As pessoas vinham com frutas, flores, pedaços de tecido bordado, com frases de gratidão. E como se fosse um altar vivo, aquela sala de barro e madeira vibrava com fé, dia após dia. Mas o espaço já não bastava. Havia filas, gente de outras vilas, rostos desconhecidos misturados aos conhecidos, homens de terra, mulheres de fé, crianças de promessas silenciosas. Todos queriam ver, tocar, ajoelhar, agradecer. O milagre de Aparecida já não era sussurro, era clamor. Foi então que decidiram. Não bastava mais um canto de casa, era preciso um templo, um espaço onde a fé pudesse respirar sem medo. Com barro, pedras e mãos suadas, ergueu-se a primeira capela, pequena, feita pelos próprios moradores. Não tinha ouro nem vitral, tinha suor e promessa. A imagem foi conduzida até lá num cortejo improvisado. Mulheres seguravam velas. Homens cantavam cânticos antigos, misturados com novos versos que falavam da Senhora do Rio e da Mãe do Barro Santo. Crianças espalhavam pétalas no caminho, enquanto tambores tímidos ecoavam em batidas lentas, quase cerimoniais. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. A capela foi inaugurada ao entardecer. O sol mergulhava por trás das colinas e a sombra projetava a cruz, feita de bambu, na parede de barro, como se fosse uma lança luminosa fincada no céu. A imagem foi colocada sobre um altar de madeira tosca, decorado com flores colhidas do próprio mato. E então, o som começou. No início, pensaram que era o vento, um sussurro entre as folhas. Depois, parecia uma flauta. Mas não havia flautistas, não havia músicos. As pessoas começaram a olhar ao redor, procurando a origem daquele canto. Era um som suave, doloroso e doce ao mesmo tempo, como um lamento que era também um louvor, como se a terra estivesse orando. Alguns ajoelharam, outros choraram. Ninguém falava. A música vinha de todo lugar e de lugar nenhum. Não era possível localizar. Ela parecia emanar das paredes, do chão, do céu. Parecia vir de dentro de cada um. Uma senhora chamada Benedita desmaiou. Quando acordou, contou que, no momento do som, viu sua filha, que havia morrido há anos, sorrindo entre flores. Outro homem, cego desde criança, disse que viu uma luz dourada dentro da escuridão. O padre da vila, que havia ido apenas por formalidade, caiu de joelhos. Não é música, disse ele, é oração que virou som. A melodia durou exatos 7 minutos. Nenhum instrumento foi identificado, nenhuma origem comprovada.
Após aquele dia, estudiosos tentaram explicar. Disseram que podia ser efeito do vento, acústica incomum, até delírio coletivo. Mas quem estava lá sabe que naquele instante o céu cantou e Aparecida respondeu com silêncio. No dia seguinte, a capela estava coberta de oferendas, rosários, cartas, bonecas de pano, cajados. Cada um deixava o que tinha de mais íntimo, não por obrigação, mas por gratidão. E porque todos sentiam que ali algo escutava, mesmo que não respondesse com palavras. Um jovem de nome José começou a visitar o lugar todas as tardes. Sentava-se no canto sem dizer nada. Até que um dia escreveu, num papel: perdi a voz há 3 anos, mas aqui ela canta dentro de mim. A carta foi deixada aos pés da imagem. E no dia seguinte, José falou pela primeira vez. A primeira palavra? Mãe. A notícia correu. A fé se espalhou, mas a melodia nunca mais voltou da mesma forma. Alguns dizem que, em noites muito silenciosas, pode-se ouvir um eco. Outros juram que, se você rezar com o coração partido, a música volta, mas só para você. A capela tornou-se um santuário, não por decreto, mas por alma, porque o que aconteceu ali não foi espetáculo, foi encontro, e o povo compreendeu. A Aparecida não falava como os santos dos livros. Ela cantava sem boca, ela tocava sem mão, ela respondia com presença, e isso bastava. Capítulo 8. A lágrima que caiu na coroa de ouro. O sol nasceu diferente naquele dia. Era como se o próprio céu tivesse se vestido de festa. As nuvens rendadas, a brisa perfumada, o silêncio carregado de expectativa. Desde o nascer do sol, a vila se movia como um só corpo, cada gesto com reverência, cada fala com delicadeza. Havia uma promessa no ar. Era o dia da consagração. Após anos de milagres, resistência e fé inquebrantável, a imagem de Nossa Senhora Aparecida receberia sua primeira coroa de ouro. Forjada pelas mãos de devotos humildes, a coroa era modesta diante das riquezas do mundo, mas imensa em significado. Ela representava a vitória da fé popular sobre o desprezo dos poderosos. Era o reconhecimento da realeza de uma mãe que nunca precisou de trono para governar. Felipe Pedroso, já velho, sentou-se na primeira fileira da pequena capela, agora expandida. Ao seu lado estavam Domingos, João Alves e filhos e netos, que nem haviam nascido quando o milagre começou. Atrás deles, uma multidão silenciosa. Ninguém ousava falar. O ar parecia esperar. A imagem, vestida com seu manto azul escuro bordado, a mão, repousava no altar sob uma luz que atravessava uma fresta do telhado de palha e caía exatamente sobre o rosto. Era como se o próprio sol escolhesse iluminá-la. A cerimônia começou com cânticos. Corais improvisados entoavam louvores antigos misturados a versos novos, nascidos no coração de analfabetos que, sem saber escrever, haviam aprendido a poesia da fé. O bispo veio. Trouxe consigo o pequeno relicário de ouro com a coroa. Foi recebido com respeito, mas com um olhar que misturava admiração e cuidado. Ele sabia. Estava pisando em terra santa, mas uma terra que não fora santificada por Roma, e sim pelo sofrimento e pela esperança do povo. No momento da coroação, um silêncio profundo caiu sobre todos. Os olhos estavam fixos, as mãos postas, a respiração suspensa. O bispo ergueu a coroa com delicadeza, e então o inesperado aconteceu. Antes que pudesse pousá-la sobre a cabeça da imagem, uma gota brilhou, minúscula, clara, no rosto de barro escurecido, na junção entre a pálpebra e a bochecha. Uma lágrima. Ela não caiu de imediato. Ficou ali, como se hesitasse entre o céu e a terra. Uma criança apontou. Uma mulher engasgou com o próprio suspiro. O bispo congelou.
Ninguém sabia de onde havia vindo. Não chovia, não havia umidade, a vela não estava próxima e ainda assim, ali estava, uma lágrima de vidro, como cristal em repouso. Ela caiu, devagar, como se o tempo se dobrasse diante dela e tocou a coroa. Fez um som mínimo, quase imperceptível, um tilim suave, mas que reverberou na alma de cada um ali como um trovão de ternura. O bispo, visivelmente abalado, terminou o gesto com as mãos trêmulas. Pousou a coroa com cuidado e então se ajoelhou em silêncio. Não disse nada, nenhuma homilia, nenhum discurso. Apenas chorou e todos seguiram. Felipe se levantou com a ajuda de seu neto e caminhou até a imagem. Tocou o altar, não o barro, não o ouro, mas o lugar onde a lágrima havia caído. Ela aceitou, disse ele com a voz embargada. Ela chorou porque aceitou. A partir daquele dia, a coroa passou a carregar mais do que ouro. Carregava uma lembrança, um aviso, uma presença. Alguns diziam que aquela lágrima era pelo povo, outros que era por gratidão. Alguns padres sussurravam que era um sinal de dor profética, como se a mãe já visse no futuro o sofrimento do povo que ainda viria. Mas ninguém discutia sua veracidade. Ela tinha acontecido, e todos sabiam. Na noite daquele dia, um peregrino solitário, vindo de longe do sertão, aproximou-se da capela. Ficou parado diante da porta sem entrar. Seus pés estavam descalços, cobertos de poeira, e em suas mãos havia uma pequena cruz de madeira, lascada e seca. Eu ouvi dizer que ela chorou. Disse para ninguém em especial. Uma senhora assentiu com a cabeça. Então eu vim, porque só uma mãe que chora entende o que eu perdi. Ele ajoelhou-se ali mesmo na entrada e ficou, por horas, sem pedir, sem prometer, apenas oferecendo sua presença silenciosa à mãe que chorou. E assim começou uma nova era, a era da coroa, a era da lágrima. A imagem agora não era apenas uma relíquia viva, era uma rainha de barro que sentia, que derramava lágrimas quando coroada, que se deixava tocar pela dor e pela glória ao mesmo tempo. E desde aquele dia, os que visitavam a imagem sabiam, estavam diante de uma soberana, que sangrava com os pobres, que sorria com os humildes e que chorava, mesmo com uma coroa de ouro na cabeça. Capítulo 9. Quando o Brasil parou e se ajoelhou. Não havia mais dúvida, ela era nossa, não por decreto, mas por destino, não por tradição, mas por amor. Nossa Senhora Aparecida já não era apenas um nome sussurrado entre rezas de lavradores ou pescadores. Ela se tornara o coração espiritual de um país inteiro. E como um coração pulsante, sua presença começou a atravessar estados, vozes, séculos. O século XX chegou como um turbilhão. O Brasil mudava, ferrovias, fábricas, presidentes, guerras, reformas, mas por trás de tudo havia um santuário. E dentro dele, um silêncio que nenhuma modernidade conseguia quebrar. Era o ano de 1930, quando o Papa Pio XI de Roma, a milhares de quilômetros da pequena cidade de Aparecida, fez o que o céu já havia feito muito antes. Coroou oficialmente a imagem como rainha e padroeira do Brasil. E quando a notícia chegou, o país parou, literalmente. Relógios em escolas foram interrompidos. Fábricas suspenderam as máquinas. Padres tocaram os sinos como se fosse o fim do mundo. Mas era o início de um novo tempo. Homens de terno choravam nas ruas. Mulheres saíam com seus filhos nos braços, descalças, rezando o terço como quem carrega a alma nos dedos. Foi a primeira vez na história em que milhões de brasileiros, de norte a sul, fizeram a mesma coisa. Ajoelharam-se ao mesmo tempo. E não foi por ordem, foi por comoção. As rádios narravam em tempo real. E neste momento, o povo se curva diante da imagem que emergiu das águas, a imagem que nos lembra quem somos. Barro,
e luz. Em Aparecida, a cidade já não era mais cidade, era um altar. Uma procissão com milhares de pés descalços atravessava a ponte sobre o rio. Velas se acendiam como um mar dourado. Choros, promessas, curas. Diziam que até os pássaros voavam mais devagar naquele dia. Um homem de Brasília escreveu em seu diário: hoje, pela primeira vez, senti que o Brasil tem uma alma. E ela tem rosto. E esse rosto é de uma mãe. E o que dizer da imagem? Ela continuava lá, pequena, escura, intocável, mas seus olhos fechados pareciam saber de tudo. Como se, dentro daquele barro escurecido pelo tempo, habitasse um coração que pulsava com cada lágrima do povo brasileiro. As promessas começaram a chegar em caminhões, objetos de fé, cartas, relíquias, moedas, rosários, prósteses, vestidos de noiva, sapatos infantis. Cada item era uma história, cada história uma dor, e toda dor uma oferta à mãe que não precisava falar para consolar. Foi então que o milagre se fez social. A Aparecida começou a unir o que o país havia separado. Políticos rivais rezavam lado a lado. Senhores de terra e lavradores dividiam bancos de igreja. Ricos deixavam seus anéis como promessas. Pobres ofereciam o que tinham: uma vela, um pão, uma lágrima. E a cidade cresceu. Não como metrópole, mas como símbolo. A basílica começou a ser construída com ofertas humildes, tijolo por tijolo, cada parede erguida com fé, suor e promessa. Em 1980, o Papa João Paulo II veio ao Brasil. Ajoelhou-se diante da imagem e chorou. Seu rosto dizia tudo. Esta mãe não é só do Brasil, é da humanidade. E naquele dia, mais uma vez, o país parou. Milhões se reuniram diante da TV. Rádios sintonizadas em uníssono. Corações acelerados. O Papa ergueu o olhar e disse: aqui não há estrangeiros, porque todos somos filhos da mesma mãe. Mas talvez o maior milagre tenha sido aquele que nunca saiu nos jornais. Aquele que acontece em silêncio, todos os dias, na dona de casa que perde o filho e encontra consolo diante do altar, no jovem dependente que larga tudo após uma promessa, no avô que ensina o neto a rezar, olhando os olhos fechados daquela imagem, porque o maior poder de Aparecida não está no templo, está no barro, no escuro da imagem, na sua pequenez, na sua humildade silenciosa. Ela apareceu aos pobres, e os grandes vieram até ela. Ela chorou com os doentes, e os saudáveis buscaram sua cura. Ela nasceu no fundo do rio, e o país inteiro se curvou, porque a rainha do Brasil é, antes de tudo, a mãe de todos. Capítulo 10. Oração final. Sob o manto de Aparecida, o coração do Brasil bate com fé. Você que chegou até aqui não está mais apenas diante de uma narrativa, está diante de um altar invisível, feito de palavras, lágrimas, promessas e esperança. Feche os olhos agora. Sinta o cheiro do barro molhado, lembre-se da vela acesa na choupana, ouça o som que não era som, veja a lágrima que tocou o ouro. E agora, reze comigo, Mãe do rio escuro, Rainha do barro e da esperança, tu que surgiste do silêncio das águas, sem gritos, sem alarde, mas com um amor que atravessa os séculos, acolhe agora o meu coração cansado. Tu que foste encontrada por mãos humildes, no fundo de um rio que ninguém via, mostra-me que não há lugar tão fundo, tão escuro, tão esquecido, de onde tua presença não possa me resgatar. Mãe Aparecida, tu que choraste em silêncio, sobre uma coroa de ouro, ensina-me que a verdadeira glória não está nas riquezas, mas nas lágrimas oferecidas com amor. Tu que paraste o chicote sem levantar a mão, defende-me das violências que o mundo lança contra a minha alma. Tu que deixaste o céu cantar na capela de barro, faz meu coração cantar, mesmo entre os escombros da dor. Quando eu estiver perdido,
Vem me encontrar como fizeste com os pescadores. Quando eu estiver dividido, recolhe meus pedaços como recolheste tua imagem. Quando eu me sentir indigno, lembra-me que foste coroada mesmo sendo de barro, e que o céu escolhe os pequenos para fazer o impossível. Mãe do povo esquecido, das mães aflitas, dos filhos sem rumo, dos homens feridos, dos que têm fé demais para caber no peito, estende sobre mim o teu manto azul escuro e cobre minha vida com tua ternura inquebrável. Neste instante, consagro a ti minha dor, meus fracassos, meus medos escondidos, meus pecados mais secretos, e confio, com a fé que aprendi no silêncio do teu altar, que tu não me julgarás, tu apenas me acolherás. Nossa Senhora Aparecida, rainha que surgiu no esquecimento só para lembrar o Brasil de que ainda temos uma mãe, fica comigo hoje, fica comigo sempre, e quando eu me perder de novo, vem me buscar, nem que seja no fundo do rio. Amém.